Então, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês, pessoal. Agora, nessa pequena videoaula, nós vamos ver aqui um pouquinho mais alguns detalhes da vida de Elias e como a vida dele é importante para a gente aprender algumas coisas que são de muita relevância para a nossa vida espiritual, principalmente nesses dias que são dias difíceis também que nós estamos passando. E a gente tem que entender que naquele tempo todos os nomes tinham significado. Vocês sabiam que Elias, né, o nome Elias, significa, na verdade, né, Yahvé é Deus, né? Olha só que interessante. Então, o nome dele já era um nome bem forte, né? Marcava ali, né, quem era Deus. O significado dele era isso. Posteriormente, né, a segunda característica que eu quero colocar aqui sobre essa história é que o Monte Carmelo, lembram-se? O Monte Carmelo foi aquele monte onde aconteceu o desafio entre os deuses Baal e Aserá contra o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Então, esse Monte Carmelo significa vinha do Senhor ou jardim do Senhor. Aquele monte era para o pessoal lembrar que o Deus da prosperidade, o Deus da bênção, era o Deus de Israel. E o povo tinha esquecido disso, porque o povo tinha sido permitido, a rainha Jezabel, a levar para eles as influências de Baal, do culto a Baal, do culto a Aserá. E eu falei para vocês que o culto a esses deuses era um culto altamente imoral, tinha assassinato, tinha prostituição, tinha doutrinas estranhas que eram apresentadas ali para as pessoas. E isso tudo não fazia parte do sistema de adoração que Deus tinha instituído, tá bom? Então, o povo foi influenciado por Jezabel. Jezabel não era do povo de Deus, ela era de um outro povo. E pelo fato dela não vivenciar a história do povo de Israel, ela trouxe para o meio do povo de Deus culturas que, né, não eram culturas que pregavam assassinato, a morte, a prostituição e tudo quanto que Deus detestava. E o povo de Israel foi super influenciado. Você se pergunta, mas professor, por que eles foram influenciados? Muito simples, Jezabel era casada com o rei. O rei era uma figura pública, então ele tinha uma influência sobre todo o povo, entenderam? Então, quando elas olharam o próprio rei ali, naquelas práticas, naqueles cultos, eles acabaram indo atrás e acabaram sendo influenciados. Terceira coisa, Elias mandou matar todos os profetas de Baal. O que eu falei para vocês? Baal tinha 450 sacerdotes. Aserá, que era a esposa de Baal, tinha 400. Juntando tudo, dá 850 sacerdotes. Baal mandou pegar, Elias, perdão, mandou pegar todos os sacerdotes, levou lá para o rio Quizon e lá ele mandou matar todos os sacerdotes. Até hoje, os árabes chamam aquele rio, né? Aquele rio ainda tem hoje até lá, mas aquele rio até hoje é chamado de Rio do Massacre, porque naquele rio Elias mandou matar todos os sacerdotes de Baal e Aserá. Eram homens que praticavam a morte, o assassinato, a mentira, o roubo, a idolatria. Então, todas as coisas que Deus sempre detestou, aqueles homens praticavam e ensinavam as pessoas. Então, e eles não iriam se arrepender. Deus permitiu que eles morressem logo, porque eram homens que, se continuassem vivos, iam continuar nessas práticas. Tá bom? E depois, o Baal que Elias estava ali combatendo, ele era uma divindade de outros povos. Dentre estes, lá do pessoal de Tiro, que era um povo que vivia ali naquelas redondezas. E esse povo, eles cultuavam diversos deuses. O principal deus era o deus Baal, tá certo? Que tinha esse sistema de adoração altamente é um culto que era abaixo, o nível era muito baixo. Mas aí, professor, aprendemos, isso é tudo o senhor já falou. Mas tem um detalhe, pessoal. Depois de tudo isso, que Elias mandou matar os sacerdotes, que Elias provou que Deus existia, Jezabel ficou com muita raiva. E Jezabel mandou dizer que Elias ia morrer. Quando Elias soube disso, Elias ficou com muito medo. Você sabia, pessoal, que Elias ele teve depressão nessa hora? Porque Elias ele passou muito tempo sofrendo, isolado, sendo alimentado por corvos, então ele não tinha descanso. Então, ainda assim, a Jezabel vem e ameaça ele, então tudo isso pesou muito na mente e no coração dele. Então ele fugiu para longe, ele passou muito tempo longe, e ali ele ficou muito triste, a ponto de entrar em depressão.
E é bem engraçado, porque quando ele fugiu, ele se isolou numa caverna e lá ele pediu para morrer. É engraçado, ele fugiu com medo de morrer e quando ele foge, ele pede para morrer. É contraditório o ser humano, não é isso? Porque se tu quer morrer, então por que tu não ficou lá? Né? Por que tu fugiu de Jezabel? Né? Então, naquele momento, Elias ele começou a ele pediu para Deus para morrer. Ele sentiu, Elias sabe, pessoal, ele sentiu na pele o peso da depressão. Ele sentiu ali na pele. Só que ali Deus foi até onde ele, Deus mandou um anjo, Deus alimentou ele, Deus conversou com ele, Deus deu forças para ele. Teve um momento de fraqueza? Teve um momento de fraqueza. Qual a lição que a gente tira? Ninguém é perfeito, pessoal. Ninguém é perfeito. Até mesmo os profetas de Deus, uma hora podem cair. Mas qual é a diferença? Elias ele caiu, Elias ele ficou com medo, ele duvidou, sim. Mas ele não permaneceu nesse status por muito tempo. Depois que o problema passou, que Deus conversou com ele, ele se levantou e ele conseguiu, seguiu a carreira dele. Ali depois ele conheceu Eliseu, que foi um outro profeta, e teve um dia que estavam os dois andando, caminhando, e ali ele falou, né, que ele ia embora da terra, que Deus ia levar ele para o céu. E ali Eliseu ia ficar no lugar dele. E ali Eliseu faz um pedido para ele sobre o Espírito Santo, a gente vai ver essa lição em um outro instante. E daquele momento, uma carruagem de fogo separa eles dois e Elias é levado para o céu. Professor, nesse exato momento, Elias está no céu? Sim, Elias está no céu. Elias ele não conheceu a morte. Elias é o segundo homem que não conheceu a morte. O primeiro foi Enoque e depois foi Elias. Elias, nesse exato momento, está lá no céu. E quando vocês chegarem, vocês vão lá no céu, né? Quando vocês entrarem lá no céu, vocês vão perceber que Elias vai representar os seres humanos que não conheceram a morte. Quando Jesus voltar, vai ter gente viva que vai para o céu. Então, essas pessoas não vão conhecer a morte. E Moisés vai representar aqueles que conheceram a morte, né? Que tiveram que descansar no Senhor e ressuscitaram. Entenderam? E que a gente possa pegar a história de Elias e colocar no nosso coração. Elias ele traz uma lição para a gente de posicionamento, de coragem, de fé. Teve medo? Teve medo. Fugiu? Fugiu. Ele também era humano, pessoal. Ele também tinha o medo dos receios da vida dele. Mas no final de tudo, ele se arrependeu. Ele se entregou verdadeiramente aos pés de Jesus. E apesar do pecado que ele cometeu, apesar da indiferença que ele cometeu, apesar de tudo isso, Elias ele pediu perdão, ergueu a cabeça e fez ainda o serviço que estava faltando fazer. E quando ele concluiu o serviço dele, ele recebeu o maior prêmio que um homem pode receber. Que prêmio é esse? E morar para toda a eternidade lá nas mansões celestiais. Então que a gente possa colocar isso no nosso coração. Eu quero fazer esse desafio durante essa semana para vocês, pode ser? Bora fazer esse acordo aqui? Vamos tentar nessa semana nos posicionar do lado correto. Como? No lado de Deus. Vamos usar o nosso status do nosso celular aí para pregar o evangelho, para falar a verdade para as pessoas, para falar do amor de Jesus, para levar cura para as pessoas. Às vezes a gente manda tanto áudio falando besteira, coisas que não são pertinentes para as pessoas, não é isso? Mas bora usar desse instante para a gente estar levando uma oração, né? Falando para as pessoas, abençoando as pessoas pelas redes sociais. E ali a gente vai alcançar muitas e muitas pessoas, assim como Elias alcançou naquela tarde, naquele dia. Elias alcançou todo o povo de Israel. Será que a gente não consegue alcançar pelo menos uma pessoa? Bora fazer esse desafio hoje? Que nem Elias se posicionou e levou a mensagem de Deus para todo o povo. Nós vamos nos posicionar e nós vamos levar a mensagem de Deus para o máximo de pessoas que nós conseguimos. E ali nós vamos fazer que nem Elias fez, ser um diferencial na vida de pessoas que estavam sendo influenciadas para o mal, mas que agora vem a influência de Deus e salva essas pessoas. Eu espero que vocês aceitem esse desafio, tá certo? Façam as atividades de vocês. Essa foi a nossa videoaula. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Valeu. Muito obrigado, pessoal. Tchau.